todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você está assistindo o canal Conversar, que hoje recebe uma figura ímpar no país, um dos nossos maiores filósofos e professores, o ministro Renato Giannini Ribeiro. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Zé Márcio. Obrigado você, Obrigado pelo Regina. convite, Obrigado. Regina e Zé Márcio. Presidente da SBPC. Atual presidente da SBPC, que ele vai nos contar um pouco como é que está o cenário, né? Uhum. Mas antes, não posso me esquecer, senão o Edu vai puxar minha orelha aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, toque o sininho. E agora nós vamos lançar o nosso canal de cortes em breve. E também estamos preparando conteúdos exclusivos. Seja membro do podcast Conversar, que você vai receber um material exclusivo. Ministro, hoje estamos gravando no dia 8 de janeiro, 2 anos depois daquela tentativa pavorosa de golpe. E há 3 dias a Fernanda Torres, né, recebeu um prêmio inédito para o Brasil, o Globo de Ouro de Melhor Atriz, pelo filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui, né, em cima da obra do Marcelo Rubens Paiva, o livro tem o mesmo nome, em que ela representa Eunice Paiva. E nós, 2 anos depois, estamos aqui ainda flertando com a extrema-direita, se não estamos passando o flerte, né? E também, por que é tão difícil para o Brasil reformar as Forças Armadas, e principalmente os currículos das escolas das Forças Armadas, e mudar de século, né? Já estamos em 2024. Por que o Brasil não consegue ultrapassar essa fase do século passado? É uma ótima pergunta, uma ótima questão, muito importante. Eu começo lembrando o que o primeiro-ministro demissionário agora do Canadá, o Justin Trudeau, disse 10 anos atrás, em 2015, quando ele nomeou um ministério metade de homens e metade de mulheres. Perguntaram por quê? Ele falou, porque estamos em 2015. Então, razão a mais para em 2025 a gente ter varrido no mapa tudo isso. O triste é que nesses 10 anos, desde essa frase notável do Justin Trudeau, o mais jovem primeiro-ministro do Canadá, que eu saiba, nesses 10 anos nós tivemos um retrocesso gigantesco. Tivemos Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, temos Milei na Argentina, temos um avanço da extrema-direita na Europa, o próprio Putin, que é um homem que namora a extrema-direita, embora alguns de esquerda o admirem porque vem nele um contraponto aos Estados Unidos, mas enfim, houve um avanço gigantesco, ou seja, um retrocesso cultural. Há um livro do qual participei, que foi elaborado por alemães e depois enriquecido fora, chama-se A Grande Regressão. É isso, nós estamos vivendo ainda uma regressão. A regressão teve vamos dizer, nós saímos da regressão com a derrota do Trump na reeleição para o Biden, com a vitória de Lula no Brasil, apesar de apertada, mas agora estamos voltando com o Trump e, sobretudo, ao mesmo tempo que essa notícia tão auspiciosa da Fernanda Torres ganhar o prêmio por um desempenho, por uma atuação cênica primorosa, maravilhosa. Ao mesmo tempo, nós tivemos ontem a declaração do Mark Zuckerberg de total submissão à pauta do Trump, de total defesa da mentira, do ódio, etc. E deixou claro que pode-se falar qualquer mentira nas redes, será tolerada, mas que isso será estimulada. Então, é muita coisa que aconteceu esses anos. Vou começar pela questão das redes sociais. As redes sociais, é uma tese que eu defendo faz tempo, elas têm seu êxito porque elas são entretenimento. Elas são entretenimento na área do que seria informação. Então, em vez de você ter uma informação factual, que é o que o jornalista tem a obrigação de trazer, que é o que o cientista tem a obrigação de interpretar, de analisar, em vez disso, nós temos assuntos que procuram atrair o afeto mais tosco, mais limitado das pessoas. E esse afeto é particularmente atraído pelo ódio. O amor não atrai tanto. As paixões positivas, das quais falava o filósofo Spinoza, não são tão atraentes. As paixões negativas, não sei se sempre, ou pelo menos no nosso período de vida, elas são muito fortes. Eu lembro um tempo, quando eu comentava, tinha uma coluna sobre televisão, no suplemento dominical do Estadão, eu lembro que eu comentei a indignação.
A indignação era algo que muito prosperava no Brasil. Indignação com corrupção, indignação com isso, com aquilo. E a indignação é também uma coisa muito preocupante, porque embora seja positivo as pessoas se indignarem, isso vira também uma espécie assim de ferramenta que aparece a qualquer momento. Você se indigna e nem sabe por quê. Por exemplo, peguei um motorista ontem e comentei que o asfalto era ruim, um Uber, né? E ele de repente falou, mas o governo tira o dinheiro da gente e não dá nada em troca. É uma fala, assim, Sim. Qual governo? Prefeitura, Estado, município, qual dinheiro, para quê, etc. Então, é um negócio, é qualquer coisa. Então, esse tipo de discurso muito despreparado é muito comum. E nesse espaço da indignação fica muito fácil graçar, vicejar o ódio. E isso daí é o que nós temos. Isso acaba se ligando também com as Forças Armadas. Infelizmente, as Forças Armadas brasileiras, elas têm um histórico muito mais de guerra ao povo brasileiro do que a inimigos exteriores. A última guerra em nosso território foi há 155 anos. Em 1868 ou 9 já não tínhamos tropas paraguaias em nosso território. A última guerra de que participamos com tropas armadas para tal faz 80 anos que terminou, Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, é verdade que o Brasil mandou tropas para fora, participou de uma invasão ignominiosa da República Dominicana para impedir a posse do presidente eleito, em 1965, quando era ditadura aqui no Brasil, uma vergonha para o nosso país. Participou de missões no Canal de Suez, no Haiti, que também foi uma coisa muito complicada, muito duvidosa, mas a atuação no exterior, ou defesa do território, muito pouca. Em compensação, repressão ao povo bastante. E nós chegamos a esse ponto calamitoso dos militares participarem do governo Bolsonaro em troca de benesses. Foram benesses, foram ganhos, foram vantagens, inclusive de muitos deles, né? E há uma certa impressão, Cristina, de que diminuiu... Regina, desculpe. Há uma impressão de que diminuiu a qualidade também das lideranças militares. No tempo da ditadura, apesar dos pesares, apesar de Costa e Silva ter a fama de ser burro, Médici também, nós tivemos pelo menos o Geisel e o Castelo Branco, que eram pessoas mais cultas, mais inteligentes. Hoje, quando a gente vê as declarações... O próprio Figueiredo tinha conhecimentos profundos de matemática. Você sabe que o Fábio Anderaus discutiu fórmulas matemáticas com o Figueiredo. Então, até o Figueiredo, que é tido... É a primeira vez que eu ouço falar bem da inteligência do presidente Figueiredo. Não, no preparo de matemática, você pode checar que só também, né? Em política era uma anta, né? Então, essa questão que você colocou de rever a formação dos militares é fundamental, dos militares e dos policiais. Sim. A gente vê praticamente todo dia alguma barbaridade cometida por policiais. E isso acaba chegando à situação patética de poucos dias atrás, do policial municipal que assassinou o secretário em Osasco. Uhum. É tudo gente de direita, de extrema direita, do secretário, ele e tudo. Mas é sinal de que chega um momento em que você tem pessoas que não foram preparadas para o mínimo de controle. Esse homem estava perdendo uma vantagem, a ser de certa forma rebaixado, perder vantagens, e ele fez uma coisa que destruiu a família do assassinado e também a família dele, porque ele vai para a cadeia. Sim. E o que vai ser da mulher, dos filhos? Quer dizer, nós temos gente que nem sequer é capaz de ter o mínimo controle civilizacional. Como que a gente dá uma arma de fogo para uma pessoa que não tem esse mínimo de preparo psicológico? Renato, só para corroborar isso que você está de forma muito contundente colocando, você estava falando, eu estou lembrando, e está disponível, né? Em vídeo, que você vê que aquela fala do Bolsonaro, ainda deputado, com eu não te estupro porque você é feia, se você fosse... Foi contra tá lá. Maria do Rosário. Maria do Rosário. E outra fala dele, tá aí, disponível, não estou inventando, não é fake news. Olha, a ditadura militar matou pouco, deveria ainda matar uns 30 mil, não é? Inclusive o presidente FHC. Quer dizer, como é que pode E no voto do impeachment da Dilma, ele reverencia, né, um torturador brilhante, usa no Congresso e não sai preso do Congresso naquele momento. Realmente, veja, houve muita complacência com esse indivíduo. Se em algum momento ele tivesse respondido à lei, se naquele momento que ele pregou o assassinato de tanta gente, inclusive do presidente da época, ele tivesse sido devidamente punido, nós não teríamos passado pelo que passamos.
né? Então, quer dizer, houve muita complacência e isso tem que parar. Por isso que não pode haver anistia para os bandidos de 2 anos atrás. Eu lembro, eu tenho uma vizinha na rua, no grupo de WhatsApp, que é uma mulher de extrema-direita, que pregou o combate à vacina, tudo mais. Pois bem, logo que começou o governo Lula, ela comentou que estava aumentando o assalto porque tinha mais, estavam soltando os criminosos. Eu ponderei no grupo o seguinte: quem solta criminoso é justiça, é juiz, ou então a polícia manda do governador. Mas, além disso, 1.500 bandidos foram presos essa semana, eu disse por lá. E ela ficou calada, né? Porque os bandidos eram a turma dela. Era a turma que foi tentar o golpe, que foi aprisionada. Não foram todos, porque o Exército protegeu uma parte deles. Mas foi preso uma parte. E esse é um problema também. Veja, parece que está saindo o ministro José Múcio do cargo. Você tem 2 leituras. Você tem um pessoal que diz que ele pacificou o Exército, as Forças Armadas, melhor dizendo. E tem as pessoas que acham que ele deu muita colher de chá para esse pessoal. Muita. Veja, nunca as Forças Armadas tiveram, pelo menos na opinião mais qualificada do Brasil, tão mal quanto nesse tempo, porque elas apoiaram um governo lastimável. Elas se envolveram de uma forma muito ruim. Participaram, alguns dos seus líderes, generais de exército, da tentativa de golpe, sem contar as vantagens pecuniárias que muitos auferiram. E nessa época, se não se tomam as medidas para garantir que a gente tenha forças armadas comprometidas com a democracia, respeitosas dos direitos humanos e que se preparem para serem profissionais na defesa do território e do país e parar de vez por todas com essa ideia de que cabe a elas combater a sociedade brasileira, combater o povo brasileiro, se não aproveitarmos isso, vai ser mais uma oportunidade perdida. Renato, eu ia fazer uma outra pergunta, mas só aproveitando o ensejo da saída eventual saída do Zé Múcio, se você pudesse analisar a passagem do Aldo Rebelo, que também foi ministro da Fazenda. Estou perguntando isso também. Da Fazenda. Da Defesa, perdão, que é o mesmo cargo do Múcio, né? E também estou perguntando isso porque o Aldo Rebelo, não sei se você sabe, é um dos possíveis nomes para 2026. Né? Não digo que você explore a potencialidade da candidatura, mas se você puder analisar a passagem dele no Ministério da Defesa? Olha, eu tive uma relação boa com o Aldo quando eu era ministro da Educação e ele da Ciência. Uma pessoa que era séria, tudo, tinha um compromisso todo progressista. Depois disso, ele foi para um caminho muito esquisito, a ponto, inclusive, de servir aos prefeito lastimável de São Paulo, que foi reeleito, e aproximar-se do Bolsonaro. Então, é muito difícil entender isso. O que dá para imaginar só é que o Aldo sempre teve uma vertente bastante nacionalista ou patriota. Eu lembro que ele quis limitar o uso de palavras estrangeiras no português, que eu não acho uma coisa totalmente errada se você pensar em termos do direito que tem todos os cidadãos a serem informados. Então, é bom que a grande maioria dos brasileiros que não sabem inglês receba informações em português. Nesse sentido, eu acho bom. Mas ele entrou por uma vereda que eu não acho muito positiva, que é uma vereda da defesa da identidade nacional, que é complicada, porque a identidade é uma coisa que muda, uma coisa rica, não está parada. E talvez a partir disso também ele tenha se envolvido com uma visão muito limitada do patriotismo, uma visão da pátria que, enfim, é aquela visão da bandeira, dos símbolos. Eu lembro, no tempo da ditadura, que havia uma diferença clara entre patriota e nacionalista. A ditadura nossa não foi nacionalista, foi entreguista, excetuando o Geisel. Os outros foram entreguistas. E era o que fizeram. O Castelo Branco, por culto e inteligente que fosse considerado, ele é um homem que abriu as pernas do Brasil, com aquele ministro das Relações Exteriores, Juraci Magalhães, que disse que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Então, foi isso. Agora, ao mesmo tempo, eles alçavam símbolos nacionais a um culto. Foi o tempo em que chegaram até a determinar que não se podia tocar a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro do Gottschalk. O Gottschalk fez, no século XIX, esse grande músico europeu, um arranjo para o hino nacional para piano. E, pois bem, a ditadura proibiu, porque determinou que só podia ser tocado o hino nacional na partitura original.
Então, tudo isso, que vamos dizer, era muito tosco, era, vamos dizer, a visão da ditadura. E eu creio que a visão dos chamados patriotas, que saem com a camiseta, nem é do país, é da CBD, que falam que defendem o hino, etc. e tal, mas são só formas, eles não pensam no conteúdo. O conteúdo é, se o Brasil quer ser um país desenvolvido, quer fazer valer toda a sua riqueza natural, a biodiversidade, toda a sua riqueza humana, um povo que tem grandes qualidades, então ele tem que ser nacionalista, o que não é patrioteiro, o que não é xenófobo, mas tem que pensar quais as vantagens nacionais. E a gente vê, o governo Bolsonaro também abriu as pernas, desculpe a palavra. Quando o Bolsonaro chega para o Trump e diz I love you, Trump, quer dizer, isso é de um ridículo total. Quando o Brasil se subordina a eles, com aquele ministro patético das relações exteriores, que dizia que era bom o Brasil ser um pária no Concerto das Nações. O Ernesto. Araújo, né? Ernesto Araújo. Então, quando fazem tudo isso... Ernesto me convidou para um samba, ele mora no Brás. Esse é o bom Ernesto, Ernesto do Nirã. Mas, enfim, quer dizer, eu acho que, nesse caso, a gente tem que valorizar a defesa dos interesses nacionais e não essa coisa que chega, às vezes, ao ridículo, que é apenas o símbolo. Não que o símbolo não tenha valor. Eu gosto do hino nacional, me comovo quando ouço, gosto de ouvi-lo, acho bonita a bandeira, tudo mais. Mas não é essa a questão. É quando você só vê isso e não vê o que isso simboliza. Porque símbolo é algo sempre que simboliza outra coisa. Os símbolos nacionais simbolizam um país que precisa ser um país justo e próspero. O potencial aí, na candidatura do Aldo Rebelo vem de uma eventual identificação de bolsonaristas, né, e o apoio do próprio Bolsonaro, uma simpatia, né? Então, e ele inviabilizado, que está totalmente inviabilizado, o Bolsonaro, então ele pode eventualmente se beneficiar disso, né, o Aldo. Então, fica uma candidatura viável nesse aspecto, talvez ou encabeçando ou sendo vice de algum outro candidato, né? Eu não tinha ouvido falar disso. Parece-me que o Bolsonaro reluta muito em abrir mão da rapadura. Quer dizer, é ele, ou se não for ele, é alguém com o sobrenome dele. Mas isso me lembra também o Marx. O Marx, no 18 Brumário, é célebre passagem que diz que os acontecimentos históricos ocorrem duas vezes, disse Hegel, mas esqueceu de acrescentar da primeira vez como tragédia, da segunda como farsa. O que nós estamos vendo com a figura do Bolsonaro é uma reprise em termos farsescos do que aconteceu com Lula. Lula foi preso, Lula foi condenado por um juiz, vamos dizer, pelo menos a dizer, duvidoso, a partir de um processo canguru, como se diz nos Estados Unidos, e em função disso foi tornado inelegível, não podendo concorrer em 2018, quando ele era o favorito a ganhar a eleição. Então, essa armação toda que a Lava Jato fez para Bolsonaro chegar ao poder. Não creio que eles quisessem o Bolsonaro de cara. Creio que eles queriam algum nome do PSDB. Mas, como não emplacou, eles ficaram muito felizes com o Bolsonaro, conseguiram cargos, benesses. Hoje Moro e Deltan Dallagnol apoiam o Bolsonaro em qualquer circunstância. Pois bem, o que a gente vê hoje é que Bolsonaro periga ser o segundo presidente da República a ser condenado a uma pena privativa de liberdade, a ser preso. E sendo que, dessa vez, depois de um processo justo, não canguru, com a plena defesa assegurada e talvez ele fugindo do país, porque visivelmente é um covarde. A gente não pode se iludir, não é um homem corajoso. E se a gente volta a esse período em que ele ofendeu a deputada Maria do Rosário, em que ele ameaçou de morte Fernando Henrique Cardoso, a gente vê que se nesse momento se a justiça não funcionou contra ele, se alguém lhe tivesse dado um tapa na cara no dia em que ele ofendeu a Maria do Rosário, eu acho que ele tinha acabado. Politicamente ele tinha acabado. Na verdade, é uma pessoa que funcionou sempre na base de um certo blefe, mas um blefe baseado muito no fato de que os outros não sabiam como reagir. Quer dizer, o máximo de reação que houve foi a cusparada que ele levou do Jean Willis quando votou, quando teve esse voto infame contra a presidenta Dilma Rousseff. Mas eu acho que uma reação mais agressiva teria provavelmente acabado com ele. Renato, deixa eu fazer uma observação. Não estou defendendo violência. Não, entendi. Deixa eu só fazer uma observação, até para os nossos internautas que não conhecem o ministro. É impressionante a sua capacidade de raciocinar
e verbalizar sobre N assuntos e com requinte de detalhes, né? É impressionante. Quero te fazer esse elogio aqui de público, né? Vai lá, Jean. Falando em complacência, né? Nós temos 2 processos que aparentemente não estão caminhando. Um é contra o Pablo Marçal e o outro contra o próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ambos cometeram irregularidades durante o período eleitoral, né, da última eleição da Prefeitura de São Paulo. Então, nós temos esse cenário. Assim, você tem 2 nomes aí que também ficam sendo... Com possibilidade de serem candidatos em 2026, né? E o Tarcísio é a própria presidência. Aí agora a gente escuta que o cantor sertanejo Gustavo Lima também quer ser candidato. Aí a discussão, é um balão de ensaio, talvez do Caiado e tal. Então, eu não subestimo mais nenhum nome, depois de Bolsonaro, né, que no começo eu confesso que eu subestimei. Como é que você analisa esse cenário, olhando um pouco por esse lado também da complacência? E explorar um pouco mais essa figura do Marçal, que realmente tem um potencial enorme, né? Nesse mundo digital, né? Vamos desagregar essas questões. O caso do governador Tarcísio. Ele cometeu um crime eleitoral no próprio dia da eleição, alegando que o Boulos teria o apoio do PCC. Mentira total, falso. E a presidenta do TSE, a ministra Carmen Lúcia, imediatamente disse que haveria uma apuração e possivelmente punição. E ela não fez absolutamente nada, que parece, aliás, ser o feitio dela. É uma pessoa que fala de vez em quando, tem um discurso moral, ético, etc., mas não é uma pessoa que haja. É o popular cão que late, mas não morde, né? Ela nem late. Eu tenho a impressão de que é uma pessoa que tem uma visão da ética muito da ética individual, sabe? Mas ela não tem a menor ideia de como funcionar na política. Por isso que ela aceitou muito bem o impeachment da Dilma, por isso que ela teve aquele encontro tão esquisito com Temer quando ela presidiu o Supremo Tribunal Federal na cozinha da casa dela. Ela é uma pessoa, me parece, honesta, correta. Eu recebi para almoçar quando eu estava no Ministério da Educação. Foi curioso, porque ela não só disse que ela guiava o carro dela ela mesma, que era um carro modesto, como ela não terminou nem o prato de alface. Ela come muito pouco. Então, me parece uma pessoa muito correta, honestamente, mas o mínimo a dizer é que ela não tem a menor noção do que é política. E que, nesse caso, então, quando está lidando com gente, vamos dizer, complicada, ela não sabe o que fazer. Então, ela tentou se entender bem com o Temer, o que foi uma lástima, porque... Ao contrário do Xandão, né? Ao contrário do Xandão. Xandão que trabalhou com o Temer, foi colocado no Supremo pelo Temer, mas que é uma pessoa que enfrenta. Na verdade, quando alguns falam que as instituições funcionaram, etc. e tal, eu acho bem pouco. Na verdade, o que funcionou foi o Xandão, o Alexandre de Moraes. Agora a gente pode chamar de Xandão, porque ele deu uma risada quando o Lula disse que vai ficar esse nome. Porque parece que Xandão foi inicialmente um apelido pejorativo colocado pela extrema-direita. Né? Mas emplacou, a gente acha isso, é afetuoso. Mas, enfim, parece que é o principal nome. A gente tem também alguns ministros supremos que são ativos. O Flávio Dino agora, né? O Flávio Dino, em primeiro lugar, o Gilmar, o Fachin. Mas é um Supremo que nem sempre atua. Quer dizer, fosse outro presidente Supremo, fosse a Carmen Lúcia, fosse o Toffoli, eu não creio que a eleição de 2022 teria transcorrido com a segurança que ela transcorreu. Precisou do pulso, da firmeza e das convicções democráticas do Alexandre de Moraes para isso. Mas vamos pegar os nomes. Então, primeiro, no caso do governador Tarcísio, a presidenta do TSE simplesmente se contentou de fazer uma frase de efeito, bonita, mas nada mais. O caso do Gustavo Lima. Esse é um caso que é claramente aproveita o fato que houve uma tal desqualificação da política que qualquer nome parece aceitável. É tipo um cacareco, assim? É, cacareco, o estilo cacareco. Cacareco, para quem não sabe, foi um hipopótamo que estava no zoológico de São Paulo, ia ser devolvido ao local de origem, e aí um gozador, acho que se não me engano foi Itaboraí Feitosa Martins, jornalista, colega do meu pai, vizinho da gente na rua Lamentos do Guanumbis, no Planalto Paulista, lançou a candidatura
dele para vereador. Na época não havia cédula única, as pessoas levavam uma cédula impressa ou até escrita à mão, e dizem que ele teve muitos votos. Como os votos para ele eram nulos, é impossível saber se teve mesmo 80, 100 mil votos, como se disse na época, ou se isso tudo foi só uma grande fake news. Mas aparentemente foi votado. O que nós temos nisso? Nós temos uma tal Também desqualificação. temos o Tiririca também, né? Que é uma Sim, espécie pior que está não fica. Vote em Tiririca. é. Claro que pode ficar pior. E fica sempre pior. E há uma coisa que eu tenho certeza, que é o seguinte: as pessoas que dizem que todos os políticos são ruins, elas têm um talento genial para votar no pior que esteja disponível. Não é que elas, então, fazem um bem me quer, mal me quer e votam em qualquer um. Não, elas votam no pior. Eu tive recentemente um professor na academia em que estava, uma pessoa adorável e maravilhosa. Ele chega para mim no dia da seguinte eleição decepcionado porque o candidato dele ficou em terceiro lugar para prefeito, que era o Pablo Marçal. Não só votou no Pablo Marçal para prefeito, como para vereador, votou num vereador caçado por racismo. Quer dizer, ele escolheu a dedo. A escolha dele não foi assim a esmo. Não foi uma pessoa que votou por desinformação. Ele é um homem que escolheu os piores candidatos possíveis. E esse é um ponto terrível. Então, na hora que a gente tem essa ideia de que pode pegar qualquer pessoa da mídia do entretenimento e lançar como candidato, está nisso. Você coloca os piores. Veja, e nesse ponto... Vamos pegar o próprio Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso, claro, um nome qualificado, mas ele passou anos tentando emplacar a candidatura do Luciano Huck. O que o Luciano Huck teria a trazer para o Brasil? Claro que o Luciano Huck é superior ao Gustavo Lima, mas não é, vamos dizer, alguém que refletiu sobre o Brasil, não é alguém que tem um compromisso intenso com a democracia. Ele, sim, de vez em quando aparece falando elogios a alguém, a Tabata, gostou de ir no programa dele, Tabata Amaral. A mãe dele eu conheço, é uma pessoa muito qualificada, professora da USP. Mas o que um programa assistencialista banal prepara uma pessoa para concorrer? Então, quando você abre as portas, diz, vamos botar Luciano Huck, vamos botar Datena, não por acaso, dois nomes que o PSDB longamente namorou, você acaba abrindo espaço também para o Gustavo Lima, que é um caso mais grave, porque é alguém que está, inclusive, acusado de crime, no caso das apostas, etc. Concluindo sobre o Marçal. O Marçal é um caso muito preocupante. Preocupante, só um adendo na Fala. tua fala, que é o seguinte, diferente do Huck, que nem candidato acabou sendo, né? E o Marçal sem partido, praticamente um partido, né? Só com redes sociais fez o barulho que fez. É um negócio impressionante, né? Perigosíssimo. Bom, primeiro entrou de novo a complacência, Zé Márcio. Pela lei, ele não era obrigatório chamá-lo para os debates, uma vez que o partido pelo qual concorreu não tem representação parlamentar federal. No entanto, chamaram. E aí o que acontece? Canal após canal, jornal após jornal, deplora, lamenta a candidatura dele e lhe dá voz. Se os canais de TV, se os canais de rádio, se a mídia em geral não tivesse dado todo espaço para ele, não teria crescido tanto. Teve a rede social? Teve, mas teve também essa little help of my friends, essa pequena ajuda da mídia. De novo, a complacência com que é inaceitável. Mal comparando, é como a complacência com o bolsonarismo. E aí nós temos realmente essa questão do entretenimento tomando conta de tudo. Quer dizer, para uma parte da população, a política é algo tão desprovido de esperança que ela aposta em qualquer palhaço, qualquer circo. E aquela cena patética da Atena batendo nele é uma cena que é a verdade desta campanha. Quer dizer, na verdade, o Marçal pegou o espaço que seria do Datena. O Datena, durante anos, foi namorado por vários partidos, como sendo o candidato que faria exatamente o papel do Datena. Uma pessoa que um tanto destrambelhada, que não tem nenhuma proposta política consistente e queria lá para granjear votos da sua popularidade, num caso televisivo, no outro caso das redes. E aí eu acho que é interessante pensar que, diante do roubo de cena do Datena pelo Marçal e diante das agressões, das ofensas, que acabou desse jeito, né? Então isso, né? Sim. E é uma coisa patente da capacidade
de influência e de persuasão do Marçal, que eu fiquei assim, estarrecido, ele consegue levar o Boulos para uma sabatina. É uma coisa inenarrável, né? Olha, eu acho que o Boulos é uma pessoa que fala muito bem, que conhece muito bem a cidade. Apesar de eu gostar da Tabata, eu não tinha dúvidas de que ele era o melhor candidato. E faz parte dessa qualidade do Boulos ele falar com qualquer pessoa. Quando a gente vê nas redes dele, a gente vê que ele inúmeras vezes conversou com pessoas que são contra ele. E esclareceu, foi capaz de conversar. Isso que se diz tanto que a esquerda deveria ser capaz de fazer, conversar com quem não gosta dela, com quem não está na página dela, o Boulos faz. Eu acho que, não acho que a campanha dele tenha sido ótima. Eu acho, na verdade, que a melhor campanha, mas isso não repercutiu em votos, foi a da Tabata. A campanha da Tabata começou uns 6 meses antes mesmo dela ser homologada, e entrou com muito mais com uma coisa dela, sem dizer que ela é candidata a prefeita, porque seria ilegal. Mas ela foi colocando a vida dela, etc., expondo, e até uma cena muito engraçada que eu vi no Instagram, em que ela fica agitando as mãos, agitando os braços, e assim, e tapa um pouco a imagem. É uma coisa que qualquer diretor diria, não faça isso, vamos gravar de novo. Eles deixaram, porque justamente mostrava uma imagem dela como uma pessoa que não está sendo treinada. Fingiu que é a dor que devera sente, se posso usar a imagem. Fernando Pessoa. Quer dizer, transmitiu a sensação de uma espontaneidade, mas uma sensação que, obviamente, era muito boa para passar para o público, né? Mas o Boulos não foi tão boa a campanha dele, demorou, ele teve uma fala mais grandiloquente, assim, mas na hora de debater com pessoas, ele é muito bom. E eu acho que, nessa altura, convidado para debater mesmo com um ogro como Marçal, eu não condeno por ter ido um debate com o Marçal, não. Não acho que tenha sido um erro. Até porque o que ele alega é tentar pegar alguns votos do próprio Marçal, né? Nós falamos um pouquinho atrás aqui sobre essa questão, né, entre a diferença entre o patriotismo e o nacionalismo. Isso. Eu queria trazer também um outro ponto, inclusive eu vou fazer a pergunta para os dois professores, porque a gente vê agora uma corrida desenfreada, claro que não começou agora, mas perceba uma aceleração do processo, né? Um modelo de privatização de tudo e a qualquer custo. Então, se privatiza de um parque, a água, querem privatizar as escolas do Estado de São Paulo, os hospitais do Estado de São Paulo e assim por diante. Então, a minha pergunta, na verdade, não está desvirtuando o papel do Estado? Claro. E qual é o papel da iniciativa? Né? Parece que as coisas estão se misturando demais, passando uma linha aí que não se deveria passar. E eu queria ouvir os dois professores aqui. Vocês, não, o entrevistado é você. Imagina, eu quero só ouvir a tua resposta. O que eu acho muito curioso é o seguinte: existe claramente por parte da direita, e não é só no Brasil, e não é só agora, a tendência a chamar a esquerda de corrupta. A grande acusação na política brasileira é corrupção. O próprio PT acusava, quando estava na oposição, os governos anteriores de corrupto. Era um termo forte deles, mas esse é o tema tradicional da direita, que usou contra Getúlio, contra João Goulart e depois usaria contra Lula e contra Dilma. Significado no varre vassourinha do Jânio, lembra? O caso do Jânio quase foi o mais visível disso. Mas também o Collor. Quer dizer, não por acaso, dos 3 presidentes no limite do desequilíbrio mental que nós tivemos nas eleições democráticas no Brasil, os 3 justamente usaram o tema do combate à corrupção. Esses 2, mais o Bolsonaro. O Collor era o caçador de marajás, né? Era. Então tinha todo esse discurso. Agora, o que é curioso é que, diante disso, a direita costuma dizer que a solução para acabar com a corrupção, uma das soluções seria a privatização das empresas que pertencem ao Estado, empresa mesmo que produz sapato, produz semicondutores, produz extrai petróleo, etc. Sim, a Petrobras, a Vibras, né? Querem privatizar tudo. Essa é uma das teses da direita, né? Mas eu penso que, na verdade, a corrupção está baseada justamente num valor muito forte de direita, que é a desqualificação do público. O Brasil é um país no qual a destruição do valor de tudo que é público é muito grande. Ora, o Estado é bem público.
O Estado é o bem comum. Quando você desqualifica o bem comum, então cada um mete a mão sem problema. E esse é um ponto que nós temos e que vai, de novo, dar no Marçal. Quer dizer, o que o Marçal passava? É cada um por si. Essa ideia do cada um por si, que foi ficando muito forte no Brasil, que está muito presente no bolsonarismo, no marçalismo, se podemos chamar assim, essa ideia está... É a primeira vez que eu ouço o termo marçalismo. Eu inventei agora. Mas, enfim, espero que não bom, fique. bem bolado. Mas, assim, essa ideia de desqualificar o bem comum, porque o bem comum não existe. É a frase da Thatcher. Não existe sociedade, só existem os indivíduos e suas famílias. Então, se não existe sociedade, não existe res pública, não existe república, não existe coisa pública, não existe bem comum, não tem por que, por exemplo, eu ceder lugar no ônibus para uma pessoa que esteja mais necessitada. Não tem por que eu pagar imposto para o dinheiro público acudir a uma pessoa que esteja mal. É cada um por si. E esse é um ponto que associa tanto a privatização quanto a corrupção. Porque na hora que você não dá valor à coisa comum, na hora que você parte do princípio, que foi tão bem expresso pelo Deltan Dallagnol, que se você não tiver um controle muito grande, as pessoas vão ser corruptas, na hora que você parte dessa teoria antropológica de que as pessoas são, por definição, corruptas, de que não existe honestidade espontânea por parte das pessoas, se não houver vigilância, as pessoas não vão ser honestas. Na hora que você parte desse princípio, você não tem mais como viver em conjunto. A vida coletiva fica impossibilitada. E isso está ligado com tudo, até com a nossa educação. Eu defendo que a educação, ao começar da creche, se faça através de brinquedos cooperativos e não competitivos. O competitivo tem que ser secundário. Então, por exemplo, você vai botar as crianças a brincar, mesmo uma competição. Vamos pensar o futebol. É uma competição entre dois times, mas dentro de cada time você tem que ter cooperação. Então a gente tem que incentivar essa cooperação e, se possível, fazer brincadeiras que não sejam desse tipo. O Sesc de São Paulo, sob a liderança do Danilo Miranda, saudoso, já saudoso, querido, lançou uma coisa muito importante. Eles não apostaram jamais em esportes competitivos. Eles defendem pautas de cultura e pautas de atividade física, mas atividade física não competitiva. Porque o objetivo não é quem leva a medalha, o objetivo é fazer bem para a pessoa. Então, essa ideia, enfim, não é tão presente. Quando você vê o Marçal, toda a falta completa de compostura dele, as ofensas às outras pessoas, a ideia de que as pessoas vão ficar ricas, as propostas absurdas, um prédio de 1 quilômetro de altura, quando você vê toda essa bobajada gigantesca, e ainda assim quase foi para o segundo turno em São Paulo, teleféricos, ter sido eleito, quando você vê tudo isso, é uma coisa, é sinal de total liquidação da dimensão coletiva. É muito preocupante, né? E isso é preocupante ainda mais porque, nessa situação, quem acaba defendendo a dimensão coletiva é a esquerda. E isso é muito preocupante, porque nós temos que ter os valores democráticos, os valores do bem comum, assumidos tanto pela esquerda quanto pela direita, democráticas. Agora, a nossa direita, uma boa parte dela foi atrás da extrema-direita. Então, o que nós temos? Nós temos uma situação que retoma um pouco o período da ditadura, num outro contexto, claro. Mas veja, na ditadura a esquerda lutou, primeiro teve uma parte da esquerda, uma parte só, que se armou, que foi lutar para derrubar a ditadura. Depois que isso deu errado, a esquerda abriu mão das armas e a esquerda lutou para democratizar o país. E nessa altura, o que vieram fazer Fernando Henrique, o SEBRAP e toda a turma deles? Eles vieram defender, talvez implícito, talvez explicitamente, não lembro, mas vieram defender a tese de que se só a esquerda defendesse a democracia, não ia rolar democracia. Era preciso convencer uma parte da direita, uma parte do capital, a também defender a democracia. Na hora que essa galera também assumiu que dava para viver na democracia, dava para ganhar a eleição, não precisava torturar, não precisava censurar, não precisava assassinar, não podia fazer uma campanha, o Brasil entrou numa fase positiva. Primeiro, a ditadura acabou, os milicos entregaram a rapadura para um setor mais moderado, etc. E também a disseminação da ideia vinda um pouco da Itália, e aqui no Brasil o Carlos Nelson Coutinho, né,
democracia como valor universal. Sim, sim, sim. Isso é importante. Isso né? é importante. Carlos Mas Nelson eu tô Constinho que traduziu Gramsci, né? Sim, ele. que era um líder do intelectual comunista, junto com Leandro Konder, gente muito qualificada mesmo. Mas eu queria pegar, sobretudo, o fato de que, para muita gente da esquerda, na época, como hoje, de novo, a pauta democrática é monopólio da esquerda. Eu lembro minha querida, uma colega, Marilena Chauí, em 2010, dizendo que se o José Serra ganhasse a eleição presidencial, a democracia estaria em risco. Ou seja, para ela, a democracia só haveria com o PT. Eu fiquei assustado com isso. É claro, eu considero que o PT é um partido mais democrático do que o PSDB, do Serra, dos outros nomes. Mas, se você só tiver um lado político com democracia, ela está frágil. É da mesma forma, se você pensar no tempo lá da ameaça comunista, entre aspas, na Europa Ocidental, você pensar que só a direita era democrática, a democracia ficava frágil. Você tem que ter direita e esquerda democráticas disputando. Problema no Brasil hoje, a nossa direita democrática praticamente virou pó. Sobrou dela. Sobrou o vice-presidente Alckmin, sobrou a ministra Simone Tebet, são pessoas altamente qualificadas, mas que aceitaram a coligação democrática. E isso significou o quê? Que 2 anos atrás nós tivemos uma eleição que nós não tínhamos 2 lados democráticos. Tínhamos a democracia contra a ditadura. A frente como foi ampla, nos né? Estados Unidos agora. Só que lá ganhou o lado do mal, né? Renato, só aproveitando, você falou da professora Marilena Chauí, eu vou te perguntar algo, uma iniciativa que eu achei interessante, da qual você faz parte e ela também, que é o curso de pós-graduação feito por aquele menino que eu até... Eduardo Moreira. Precisamos trazê-lo, fica aqui o convite. Eduardo Moreira, você precisa vir aqui, né? Mas eu admiro a energia, a inteligência dele. E ele criou um curso de pós-graduação do qual você, a Marilena Chauí, o Gessé de Souza e outros, Ladislau Dalbor, tal, se você pudesse falar um pouco desse curso ou mesmo do Eduardo Moreira, como é que você enxerga essa iniciativa, enfim? Olha, do curso eu ainda não sei muita coisa, fui convidado, mas ainda não recebi a documentação, o programa, o projeto, etc. Agora mesmo, aliás, tinha um áudio do Lindner Pareto, que não é o Paredo, o Valfredo. Valfredo Paredo. Mas, enfim. Agora, o que o Eduardo faz é muito bacana. Quer dizer, é um sistema pelo qual, com módico pagamento mensal, você tem acesso a grandes aulas, grandes cursos, etc. Isso é muito positivo. E acho que tem um papel importante. Ele é um excelente comunicador, muito bom, fala bem, etc. Então, acho que isso é... E é um empreendedor, né? É um empresário. Tem feito um jornalismo sério com aqueles telejornais, né? Pois é. E está conseguindo uma boa audiência, pelo que me consta. Sim, parece que sim. Já que nós falamos um pouco sobre Estados Unidos, né? Com esse cenário armado, Trump eleito, esse secretariado que ele anunciou, e o apoio que ele recebeu nas urnas, né? Muito amplo. Isso pode acelerar o declínio estadunidense? Se ele... Porque a impressão... Bom, tudo que ele está mostrando até agora é que ele está apostando todas as fichas em triplicar a aposta, né? E a gente sabe que, olhando a geopolítica, não sei se o senhor gosta desse termo sul global, vamos dizer assim, os países do hemisfério sul, né? A gente vê uma mudança muito grande hoje na geopolítica internacional e um declínio tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Essa aposta de Trump, mas com o apoio da população, foi eleito democraticamente. Será que acelera o declínio? Vamos começar um pouco de longe, dizendo o seguinte. Primeiro, queria mais água. Começar pelo seguinte. Por que surgiram as instituições, das quais se fala tanto? As instituições são uma criação da política moderna, isso é pós-renascença, para lidar com um problema muito sério, que é o problema do governante louco, do governante mau, do governante perverso, do que na Idade Média é chamado malus rex, o rei mau. A Idade Média tinha o ideal do rei bom, o rex bonus. Então, só que havia essa possibilidade que sucedesse o rei mau, o tirano. Há um belíssimo afresco, não lembro se é Siena, do Bom Governo,
Esse afresco mostra tudo bem que o bom governo traz e em contraposição todo o mal que o mau governo traz. Para lidar com essa ideia de que o governante, pela hereditariedade, quer dizer, o filho do rei, pode ser louco, pode ser bobo, pode ser infame, pode ser um canalha, criou-se a ideia de instituições. Na Idade Média não havia essa ideia de instituições tão forte, então, no limite, você namorava até o tiranicídio, o assassinato do tirano, para fazer que o governo caísse em boas mãos. Na modernidade, criam-se instituições que têm a finalidade exatamente de fazer que a pessoa, que as qualidades, ou melhor, os defeitos do governante não conspurquem a vida social. O melhor exemplo disso está no subtítulo de um livro do Bernard Mandeville, que é a Fábula das Abelhas, que é o famoso Vícios Privados, Benefícios Públicos. Não é virtudes públicas, é benefícios públicos. A ideia, basicamente, qual é? A ideia é que não podemos apostar na bondade humana. Temos que apostar, ao contrário, na degradação humana, nos vícios humanos, dos quais o mais evidente é a ganância. Ora, se nós organizarmos bem a vida social, se canalizarmos bem como se engenheiros fôssemos, nós conseguiremos que a ganância se transforme em busca do lucro. E se isso tiver instituições que canalizem bem, isso vai causar a produção de mercadorias cada vez melhores e mais baratas. Então, aquilo que é um vício privado, que é a ganância, a gula, a ambição, pode se transformar numa coisa de efeitos positivos. Isso é um modelo que aparece em Mandeville, que depois é retomado por Adam Smith, mas que... E depois analisado aqui no Brasil, um livro que, aliás, tem esse mesmo título, do Eduardo Gianetti, da Fonseca, Vícios Privados, Benefícios Públicos. Mas, enfim, a ideia básica é essa. Agora, isso se liga também à questão das instituições que vai rolar pouco depois disso. Esse livro é pouco antes de 1700, em torno de 1700. Em 1787, os Estados Unidos fazem sua Constituição. A Constituição americana prevê pela primeira vez o equilíbrio dos poderes. É uma ideia que tinha aparecido um pouco em Montesquieu, mas que vai aparecer realmente na ideia de que você vai fazer um governo misto. São governo pesos misto, e contrapesos? Governo misto é um termo que vem da antiguidade. Você teria 3 formas puras de governo: monarquia, aristocracia, democracia. Um mandam os melhores, mandam todos. Então, e aí os Estados Unidos adotam um misto em que o presidente ocupa o lugar do rei, o Senado, a Corte Suprema, o lugar da aristocracia, e a Câmara dos Deputados, ou dos representantes, o lugar do povo. Então, o que mais? Cada um limita o poder do outro. Aí damos um salto, no começo do século XIX, a um grande historiador inglês, católico, que é a exceção, Lord Acton. Lord Acton tem uma frase famosa e geralmente citada errada. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absoluto. Não, o poder tende a corromper. As pessoas citam, como tinha dito erradamente, o poder corrompe. O poder tende a corromper. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Veja a diferença. No caso do poder absoluto, ele corrompe absolutamente. Mas o poder ele próprio não corrompe. Ele tem a tendência à corrupção. E por que é só uma tendência? Porque se você contrapuser 2 poderes, o gume da corrupção é embotado, é coibido. Voltando um pouco antes, Montesquieu. Montesquieu, falando da Espanha, diz: a Espanha tem 2 instituições horrorosas, a monarquia absoluta e a Inquisição. Mas como são 2 instituições horrorosas, uma limita o poder da outra. Então, você tem um modelo do qual vai sair os 3 poderes americanos. Então, independentemente da qualidade de um ou de outro, você tem condições de que um evite que o outro abuse. Esses são os pesos e contrapesos que você mencionou, checks and balances em inglês. Pois bem, o que está acontecendo agora? O Trump tem o controle dos 3 poderes. Ele tem a maioria na Câmara, a maioria no Senado e uma maioria folgadíssima na Corte Suprema. Então, não existe mais contraposição de poderes. Quando ele disse que vai ser ditador no primeiro dia do governo, é possível mesmo. Porque a Corte Suprema acabou de decidir, há poucos meses, a Corte Suprema trumpista, que o presidente não pode ser processado por nada do que ele fizer. Isso é uma coisa louca. Voltando ao direito inglês, do qual se baseiam os americanos, em 1600 e pouco, o rei Jaime
I, que era, enfim, um rei, que foi um dos criadores do direito divino dos reis, se não o criador, o rei Jaime chama os juízes das cortes supremas lá e diz que o rei está acima da lei. E eles dizem, não, o rei está abaixo da lei. Ele está acima de todos, mas está abaixo da lei. Os americanos acabam de restaurar, a Corte Suprema restaurou o absolutismo. Então, a situação é muito preocupante. Então, eu concordo com você, Regina, que nós estamos estamos vivendo uma decadência do pessoal da OTAN, Estados Unidos e Europa Ocidental, basicamente. Mas é aquele momento do canto do cisne, no caso mais do urubu do que do cisne, talvez, não sei se o urubu canta, mas é o momento em que pode fazer muito mal, em que, estando acuado, pode causar um estrago tremendo, porque não tendo limitação aos poderes, e o Trump deixou isso claríssimo, ameaçou anexar o Canadá, ameaçou usar a Força Armada contra o Panamá e contra a Groenlândia, está ameaçando constantemente lançar tarifas proibitivas de importação sobre não apenas o Canadá, que é quase um Estado associado, subordinado aos Estados Unidos, mas sobre a União Europeia, sobre o BRICS, sobre nós todos, e consegue o arremate disso é quando os donos das redes sociais vão lá se humilhar diante dele. Não só o Musk, mas agora o Jeff Bezos e ontem o Mark Zuckerberg. Então, esse poder é muito grande, é muito preocupante que isso possa trazer. E no cenário econômico, né, nós tivemos aqui um entrevistado especialíssimo, né, o Marcos Elias. A entrevista dele vai ao ar nos próximos dias. Quem? Marcos Elias, que é um financista, matemático também. Polêmico, mas interessantíssimo. Mas ele chamou a atenção para um aspecto, porque ele estava dizendo para nós qual a estratégia que ele usou de investimentos para ele. Né? Ele e Marcos Elias. E ele estava comentando da questão da criptomoeda, e que o Trump disse que vai usar como lastro, é isso? Sim. Porque tem a questão do Banco dos BRICS, que eles estão querendo também negociar com as moedas dos BRICS para tentar sair do dólar. É isso, né, professor? Me corrija se eu estiver errado. E que o Trump diz que o Estado americano passará a usar a criptomoeda como lastro do país. Sendo que é uma moeda que nasce na Dark Web, que nasce na Dark Web, que era usada justamente para lavar dinheiro dos piores tipos de crime do mundo. Então, ou seja, o cenário é turbulento, né? Eu iria um pouco mais longe, eu diria o seguinte: desde que Nixon tirou o padrão ouro, em 1970 e 71, nenhuma moeda do mundo tem lastro mais. Quer dizer, pode ter um lastro eventual. A Argentina, não sei se foi com o Menem, botou o dólar como lastro da moeda, mas é uma moeda que ela própria não tem lastro, é reputacional. Podemos 71 com a famosa frase do Nixon, agora todos somos keynesianos. Lembra dessa frase? Não lembrava da frase, não. Enfim, quer dizer, hoje tudo depende só da reputação da moeda. Por isso que fica muito vulnerável. É como se nós tivéssemos uma economia que virou um gigantesco esquema de pirâmide, ou como se diz em inglês, um esquema Ponzi. Aliás, vale a pena esse negócio. O Ponzi era um financista de origem italiana que inventou essa história da pirâmide, que, enfim, o Bernie Madoff foi talvez o mais ilustre discípulo dele, em que você vai pagando e tudo sucumbe. Agora é engraçado que no Brasil não usamos o esquema Ponzi e ele morreu no Rio de Janeiro. Eu não sabia. O Ponzi morreu no Rio de Janeiro. É muito engraçado. A história dele é fantástica. Mas só aproveitando aqui, não é porque eu lembrei dele por causa do esquema Ponzi. Eu estou lembrando dele porque você, antes de começar a entrevista, você falou da matéria da Folha, né? Que você aparece em destaque. Mas eu estou querendo um destaque não para mim, eu estou querendo um destaque para o meu ex-aluno, né? Galípolo. Como é que você vê assim essa troca que era, aliás, prevista, né? Uma troca prevista. Como é que você vê essa troca na presidência do Banco Central? Eu não tenho ideia, viu? Quer dizer, eu acredito que agora a gente não tem mais na direção do Banco Central uma figura nefasta que visivelmente tudo fez para que não desse certo o país. Então, eu acredito que tenhamos agora uma pessoa mais qualificada que vai adotar uma política técnica, mas é bom ver como que a direita está jogando. O jogo da direita... Veja, nós estamos no terceiro tipo de golpe. Primeiro eram os golpes militares. Aí, já no século XXI, surgiram os golpes híbridos, as guerras híbridas, o golpe jurídico, parlamentar, midiático, que tirou, por exemplo, a Dilma. Hoje nós estamos no golpe econômico.
Do que se trata-se de inviabilizar o governo e mesmo que o preço disso seja inviabilizar o Brasil. Então, com esses juros nas alturas, você passa a ter muita dificuldade de investir. O que eu acho muito estranho, isso eu não entendo, é por que a indústria se curva aos bancos. Porque essa é uma pauta de interesse dos bancos, de pouco interesse do industrial. O industrial precisa justamente de empréstimos com juros razoáveis. O último paladino desse era o pai do presidente da Fiesp, o Zé Alencar, que foi vice. Foi o último político importante que defendia a pauta da indústria. A pauta do lembra setor disso, produtivo, né? Lembro. Mas o nosso querido Bresser também sempre defendeu isso. Então, isso é atacado de todas as maneiras. Então, o que nós temos? Os economistas da mídia, os economistas da direita, os economistas que agora não tem mais nenhuma voz dissonante deles na Folha de São Paulo, porque eles monopolizaram todo esse discurso, inclusive com aquela personagem patética americana que escreve lá, McCloskey. Tudo isso que... Ex-Donald McCloskey. Ex-Donald, né? A única coisa positiva é ser uma pessoa trans. É a única coisa positiva nesse elemento. Mas o que nós temos com isso tudo é uma campanha constante para que o país viva no déficit. Eles reclamam do déficit, eles não querem tirar o déficit. Por isso que eles gostaram tanto da dilapidação das reservas que o Bolsonaro fez. Por isso que eles, o tempo todo, não reclamam do Congresso destinar dinheiro para emendas parlamentares. Não reclamam disso. Agora, um pouco, os jornais deles estão reclamando do valor altíssimo do que é pago ao judiciário. Mas o judiciário ganhou pela sua participação no golpe, um golpe contra Dilma. E agora que eles não estão tão satisfeitos com o judiciário, eles começam a contestar. Mas, de modo geral, todo o gasto, vamos dizer, ilimitado que a gente tem de emendas PIX parlamentares, de despesas do legislativo e do judiciário que são descomunais, eles fecham os olhos, o que eles querem é tirar o dinheiro que vai para os pobres. Então é visível, né? Inviabilizar o atual governo, inviabilizar o país, que o país só vai crescer quando aquela frase da Dilma se realizar. País rico é país sem pobreza. Então nós temos que vencer a pobreza. Essa é a condição para ser rico. País rico não é país... Olha, uma vez faz 20 anos, o Simon Romero, que era correspondente do New York Times no Brasil, me ligou e ele pediu minha declaração sobre um fato que era que São Paulo tinha a terceira frota de helicópteros do mundo, depois só de Manhattan e Tóquio. E eu disse para ele que achava que isso era sinal de como a elite brasileira não sente nenhuma responsabilidade pela pobreza, pela desigualdade social. Para ela não tem nada a ver com isso. Ela não está tirando o dinheiro dos outros, não está desfrutando do bem bom enquanto os outros passam fome, etc. E ele colocou minha declaração e a coisa que eu achei espantosa foi que todas as outras pessoas que declaravam estavam felizes. Achavam maravilhoso que São Paulo estava tão bem, tinha frota de helicóptero. Frota de helicóptero beneficia quem? 100 pessoas, 100 famílias. É isso. E isso vale alguma coisa? E não permite vale não ter contato com a pobreza, né? Além do mais. Enquanto isso, o povo embaixo está feito latinha de... E reforça a segurança, né? Parada no trânsito ou apertada num ônibus, quando tem o ônibus, né? E assim vai. Falando um pouco, tem uma questão que eu tenho trazido para alguns... Deixa eu só te atropelar. Eu quero ouvir com atenção essa tua pergunta, que aliás ela preparou perguntas excelentes, né? Essa menina Eu queria, não me arvorando na condição de profeta, quando o Galípolo era meu aluno, eu, nos almoços pós-aula, eu peguei e falei assim, esse menino, você vai longe, você ainda vai, só errei no órgão, você ainda vai ser presidente do Banco do Brasil ou quiçá do BNDES. Ele não foi nenhum dos dois, mas foi presidente do Banco Central. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Já que falamos do Marçal, Gabriel Galípolo é um nome para se atentar. Eu acompanhei ele no primeiro governo Serra. É um talento também político. Eu não digo para a eleição de 26, até porque vai estar vinculado à presidência do Banco Central até fim de 28. Mas o Gabriel Galípolo é um nome
para se observar em 30, na presidência da República, ou mesmo para o governo de São Paulo. Queria fazer esse registro do potencial, da habilidade política do Galípolo, fora a competência técnica específica como economista, né? Queria fazer esse registro aí. O cargo dele é um cargo que exige muita habilidade política, né? Muita. Como também o Fernando Haddad está mostrando uma habilidade política grande. Quero fazer um elogio ao Fernando. O Haddad foi um ministro da Educação muito bom, no momento que ele tinha muito dinheiro. Então, foi possível usar esse dinheiro muito bem. A diferença do governo Lula, por exemplo, para o governo Dutra, que também tinha muitas divisas oriundas da Segunda Guerra Mundial, é que o governo Dutra torrou isso em bobagem. Importações bestas. Se o Dutra tivesse apostado na industrialização, coisa que ocorreu 10 anos depois com o Kubitschek, o Brasil era outra coisa. Mas foi essa coisa idiota. Lembremos que o ministro da Fazenda era Eugênio Goudin, né? Claro. Um desses que não tinha o Brasil no coração, vamos dizer assim. Mas o que houve com o Lula foi isso. E o Fernando foi uma das pessoas que mais apostou nessa parte de destinar o dinheiro para coisas positivas, como também na saúde isso aconteceu. Mas ele está sofrendo, o Fernando? Mas deixa eu terminar, desculpa. Zé Márcio. Aí o que acontece é que depois ele foi prefeito numa situação muito difícil, porque não tinha dinheiro. Foi difícil, foi uma boa prefeitura, mas muito injustiçada. Como ministro, mas eu estava certo que o Haddad só servia para cargos ou chefia do Poder Executivo ou educação. E, de repente, ele está realizando um trabalho difícil, mas importante na Fazenda. Eu quero fazer esse registro porque, por outro lado, as pessoas da sociedade que eu represento, da comunidade científica, está muito descontente. Descontente com ele, descontente com o governo. Há um descontentamento grande com o fato de que está indo menos dinheiro para a ciência do que a gente queria. Eu tenho certeza de que há muito desvio de dinheiro por parte do legislativo, tudo isso que a gente vê hoje. Mas há uma queixa grande. Agora, mesmo assim, o Haddad está fazendo um trabalho em relação, sobretudo, ao empresariado, de conseguir garantir o governo, porque é o terceiro turno no Brasil. Depois da eleição pelo povo, você tem 4 anos nos quais o pessoal do dinheiro grosso é quem manda e eventualmente derruba o governo. Como eu dizia antes, nós estamos na fase dos golpes econômicos. Bem lembrado por você, Renato. Agora, destacar o seguinte, o desgaste que ele está tendo, o Fernando, é violento, né? Eu não sei se... Porque já o Galípolo agora fica... porque antes ele era o segundo homem, lembra? Era demissível ad nutum, o Gabriel. Agora não, ninguém demite o Gabriel até fim de 28. Nem o presidente da República, tá certo? E já o Haddad está sofrendo, até fogo amigo. Eu não sei se ele resiste do ponto de vista até físico. É um desgaste violento. Você vê que foi interrompido até as férias dele, etc. Um negócio... Mas perdão. Nós falamos, né, da complacência, da regressão, e tem um tema que muito me aflige, nos direitos humanos. De novo, estamos em 2025 e estamos presenciando o genocídio do povo palestino em Gaza ao vivo na palma da mão. É uma normalização da barbárie, né? Então, a sociedade parece anestesiada, é como se isso não estivesse acontecendo no planeta Terra, né? Como se fosse, não sei, em Marte. Nós não temos nada a ver com isso. Será que seria uma questão também de como pularam algumas gerações depois da Segunda Guerra? Será que essa geração atual, por não ter vivido, né, não ter, os avós já morreram, não sei, o que se perdeu? Por que a gente está tão anestesiado? Bom, a gente pode começar falando do próprio caso de Israel. Aquele grande escritor Isaac Bashev Singer uma vez recebeu o Menachem Begin em Nova York, quando Begin era o primeiro-ministro de Israel. E o primeiro-ministro queria ver o prêmio Nobel judeu, o grande escritor judeu, mas lembrando que Bashev Singer escrevia em Yiddish, não escrevia em hebraico. E aí, às tantas, o Begin diz, o Yiddish é uma língua de derrotados, o hebraico é uma língua de vitoriosos. Então houve em Israel, e há em Israel, uma espécie assim de revanche, quer dizer, o pessoal que falava Yiddish, que morava naquelas aldeias do leste europeu, Shtetl, etc., e foi morto, e alguns dizem que foram mortos mansamente, que foram para as câmaras de gás sem
brigarem sem nada, mas enfim, no caso, então Israel como disse o general de Gaulle, é um povo altivo e orgulhoso de si próprio. Então, há uma certa virada do registro. O judeu não quer mais ter a imagem de 2000 anos, para o bem e para o mal. Tem um lado que realmente é bom não ser mais o povo sofrido, o povo humilhado e ofendido, mas, por outro lado, há uma certa perda de valores importantes da cultura judaica. O valor, por exemplo, da discordância, da discussão. Essa história, quando você tem 4 judeus, tem 4 opiniões totalmente diferentes. Tudo isso foi sendo coibido pelo Netanyahu, em especial. E isso vem junto com essa coisa horrorosa de eles tratarem os palestinos de uma forma que às vezes lembra como os ancestrais deles foram tratados, não só pelos nazistas, mas durante séculos. Então os palestinos acabam sendo judeus errantes de nosso dia. É uma coisa horrível isso. Então isso no caso especificamente de Israel e da comunidade judaica, que é uma comunidade preciosa, que tem uma tradição maravilhosa, etc. Agora, do lado mundial, o que é assustador é o seguinte, você tem 2 guerras correndo a pequena distância, Ucrânia e Oriente Médio, e essas guerras levam a tomadas de posições praticamente opostas. A Europa, com bastante razão, colocou-se contra a agressão russa à Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, vários países europeus abastecem constantemente de armas Israel na sua ofensiva genocida. Pior que isso tudo é Biden. Biden está terminando o governo pateticamente. Uma das últimas ações dele é justamente essa de mandar mais armas para Israel. Isso para um governante de Israel que o odeia, que o despreza, que tem horror dele e que é totalmente trumpista. Biden não teve força nesse ano e meio para criar um limite. No fundo, esse foi um dos fatores certamente que levou à derrota de Biden. Não digo que ele tenha impedido a eleição só por isso, mas vamos dizer, o fato de que ele não mostrou firmeza, não conseguiu fazer que alguém que só consegue lutar, só consegue ter uma força armada poderosa graças ao apoio americano, que essa pessoa, que esse governo de Israel se curvasse a valores humanos éticos mínimos. Então, isso tudo a gente vê um tanto na Europa. Eu faço parte de um grupo de discussão luso-brasileiro, chegou a uma situação praticamente de impasse, porque você tem o pessoal de Portugal muito pró-OTAN. O discurso é OTAN, assim, o tempo todo. E, apesar deles gradualmente terem se afastado do Netanyahu, quer dizer, nenhum deles é pró-Netanyahu, apesar disso, eles têm uma agenda muito OTAN, uma agenda, vamos dizer, contra a Rússia, a favor de tais e quais ações da OTAN. Uma parte deles ainda defende a intervenção no Iraque, que os Estados Unidos fizeram há 20 anos. Enfim, está uma situação muito difícil hoje, Regina. Está difícil. Você falou do efeito Biden, né? Como é que você enxerga o processo sucessório brasileiro em 2026, né? Porque há uma especulação muito grande da questão da idade do Lula, a condição de saúde, graças a Deus, está boa, né? Mas exploram muito, usando exatamente esse nome, efeito Biden, né? Como é que você vê o processo sucessório, assim, estrito sensu ou lato sensu? Quer dizer, dentro do PT ou mesmo, como é que você analisa? Olha, primeira coisa, desde que nós temos a reeleição, é claro que a única pessoa que decide se quer ou não quer disputar a reeleição é o próprio. Quer dizer, se ele não tiver contento, não tem como tirar. Se ele não estiver contente e não quiser. No caso de Biden ainda saiu, mas foi muita pressão em cima dele. Então, no caso da Dilma, em 2014, havia uma pressão para entrar o Lula, ela não quis. Então, foi ela quem decidiu. Outra saída seria impossível, porque exigiria uma disputa na convenção e o partido sairia disso mutilado. Então, esse é o primeiro ponto. O único juiz de Lula ficar ou não ficar é o próprio Lula. Possibilidades. O risco que a gente tem muito grande é que o Brasil está todo na dependência de Lula. Eu não estou falando só por causa da saúde. Ele é a única pessoa no Brasil que é capaz de segurar essa onda gigantesca. Aí, fazendo uma análise do Brasil Nova República, quem segura a onda no país é o Poder Executivo. O Legislativo e o Judiciário são poderes centrífugos.
quem garante uma certa centralidade é o Poder Executivo. A frase famosa duas frases famosas do Fernando Henrique: matar um leão por dia, e a outra, quando o Supremo deu um ganho de causa a alguma demanda de funcionários, eles não pensam no Brasil. Não sei se essa frase é verdadeira, mas há uma certa verdade na ideia de que só o presidente da República pensa no Brasil. Quando ele não pensa no Brasil, caso de Bolsonaro, é o desastre total. Mas não sendo isso, os presidentes da República que tivemos, de alguma forma, eles se mantinham jogando todas as laranjas para o ar, mas eles conseguiam segurar as laranjas. É a única figura que pode fazer isso. E hoje, no Brasil, nós não temos substituto para o Lula. Isso é muito grave, muito preocupante, porque ninguém é eterno, a frase ninguém é insubstituível em termos, porque Lula é insubstituível no papel que ele tem. Então, não é uma coisa trivial. Então, e aí nós temos um problema, quer dizer, nós temos um governo que, enfim, é muito melhor que o anterior, mas é um governo que não está entregando o que se esperava dele. Por várias razões. A primeira é um orçamento limitado, um orçamento parasitado por todas as demandas, por emendas secretas, emendas parlamentares, emendas PIX, tudo mais. Mas, além disso, está havendo uma deficiência. A gente não consegue encontrar um grande projeto. O NACIF, por exemplo, quando o Ministério da Ciência elaborou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi apresentado em julho, agosto deste ano que passou, o NACIF celebrou, disse que é a primeira vez que a gente tem que ele viu um farol alto no governo. Não está vendo. Veja, na educação, tivemos o pé de meia. É legal o pé de meia. É bacana para garantir que os estudantes do ensino médio sintam um estímulo para terminar o ensino médio. Mas, gente, é pouco. É pouco. Quer dizer, a gente não tem um grande farol disso tudo. As universidades federais estão sofrendo também, né? As universidades federais estão sofrendo muito falta de verbas, né? E aí é complicado isso, porque também elas se queixam muitas vezes de falta de diálogo. Eu ouço, pela SBPC, eu ouço o tempo todo gente reclamando do governo. E isso é preocupante, porque é um governo que a gente acolheu esperando realmente mais do que ele está entregando. Mas fora isso, ao fato, sobretudo, que o governo anterior deixou um legado horroroso. Herança maldita, como Disseu falou de Fernando Henrique, maldita foi essa. Essa herança foi horrível, né? Quer dizer, com dinheiro, com calote nos precatórios, com dívidas enormes acumuladas, com destruição do aparelho de Estado, impressionante. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Então, o pessoal da saúde comenta como o Ministério ficou extremamente sucateado. Isso em geral. Eles nomearam pessoas que não tinham a menor qualificação para os cargos. Havia vezes que eu nomeava, sei lá o quê, uma influencer para dirigir um setor altamente técnico, altamente especializado. Então, o legado é horrível, né? E é assustador pensar que ainda não conseguimos fazer que tudo isso se funcione de maneira bem azeitada para as pessoas perceberem o que um governo bom pode entregar. E esse é um ponto crucial, porque não adianta muitas pessoas dizerem que a sociedade se vira. Não, sem políticas públicas um país não funciona. E um país que tem um nível de miséria, de pobreza como a gente tem, pobreza e miséria e fome que voltaram depois do Brasil sair do mapa da fome no governo Dilma, voltaram graças à obra de Temer e Bolsonaro. Um país que tem isso, ele precisa de políticas públicas mais do que um país que já tem uma economia próspera. Por exemplo, há países da Europa Ocidental ou da América do Norte, em que a necessidade de políticas públicas é menor. Não que inexista, mas é menor. No Brasil é muito grande. Sim. E se você tem uma sociedade que desvaloriza o público, como eu disse antes, e desvaloriza a política, então o primeiro aventureiro pode lançar a mão disso. Chegamos? Não, chegamos no final, mas me sinalizam que temos 2 minutos. Eu ia aproveitar a tua inteligência e poder de síntese, homenageando 2 professores, a professora Marilena Chauí e o professor Bressa. Aliás, você teve na homenagem dos 90 anos do professor Bressa, até fez uma intervenção. Se você pudesse terminar a tua excelente entrevista falando dos 2, né? Pode ser. Da área de economia e a professora Chauí da tua área de filosofia.
Pra Marilena encerrar. foi minha professora no colegial. Eu acredito que eu escolhi filosofia muito em função dela. Nós não somos próximos, assim, de frequentar a casa um do outro, mas eu fiquei muito feliz de propor o nome dela para a Academia Brasileira de Ciências, onde ela foi eleita e é, então, a segunda pessoa da área de filosofia, eu tendo sido o primeiro, a fazer parte da ABC. E o Bresser é um grande nome que tem um papel muito importante no país para a defesa de uma economia voltada ao setor produtivo e a redução da desigualdade. Mas eu queria terminar mesmo, Zé Márcio, tentando colocar um farol mais otimista no que foi dito. Vamos lá. Porque a gente falou muito dos problemas. O que nós temos? Nós temos que nos unir. Nós precisamos ter um grande projeto de Brasil. O Brasil tem condições de fazer isso. Eu tenho defendido a ideia de que um projeto importante do país seria você associar a combate à fome com a ideia de uma alimentação saudável, com uma produção saudável de alimentos, o que uniria, então, pelo menos, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, os ministérios voltados à agricultura e o Ministério da Ciência. Pelo menos esse, para não falar de outros também que estão nisso. Nós precisamos ter um programa do atual governo, ou do governo que vem o Brasil a ter, e unifique tudo isso. Que mostre como que todos esses vasos se comunicam e como o país pode realmente crescer. Esse momento em que a opinião pública mundial está tão voltada para o meio ambiente, para a sustentabilidade e o combate ao carbono, à economia carbonizada, etc., esse momento oferece grandes oportunidades para o Brasil. É preciso que a gente tenha lideranças que realmente tomem conta disso, assumam isso. Marina Silva no governo é um estandarte muito importante nessa direção. E a gente precisa valorizar isso e fazer que, enfim, o futuro chegue, né? O país do futuro, né? Ela está muito enfraquecida, né, nesse governo, tá? Tá muito... O combate a ela é muito intenso, viu? Existe muito bombardeio, inclusive no Congresso, contra a Marina Silva. Mas a Marina é uma pessoa de uma qualidade notável. Contar uma história, em 2013, quando das manifestações, eu tinha uma coluna no Valor Econômico e disse que achava importante ela participar disso. Ela me ligou, me convidou para um jantar, que foi na casa do Ricardo Abramovay, e ela é interessantíssima. Na conversa ela falava de Lacan, ela é uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, é muito bom falar com ela. Ótimo, então finalizamos com um olhar positivo do que é possível fazer, né? O desafio é grande, a gente tem muita coisa a fazer, mas a gente tem elementos para isso. Esse menino tem futuro, viu? Tem, né? A gente tem biodiversidade e tem riqueza humana nesse país. Sim. Isso é o principal. A questão é como articula tudo isso e faz isso render. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, o prazer Renato. de estar com show. vocês. Obrigada para toda a nossa audiência também.